Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. E hoje estamos aqui para falar sobre a saúde do homem, um tema muito importante, muito relevante e que muitas vezes é esquecido. Precisamos falar de prevenção, precisamos falar de tratamento e quanto mais nós trazemos esse assunto, mais as pessoas têm condições de procurar os profissionais adequados e de se tratar da maneira adequada. E para conversar com a gente sobre a saúde do homem, nós trouxemos o Dr. Ailton Fernandes. O Dr. Ailton, ele é urologista, ele é mestre e doutor em urologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e ele é chefe do departamento de uroneurologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Muito bem-vindo, Dr. Ailton. Boa tarde, FisioChat, boa tarde, Juliana. Muito obrigado pelo convite. Um tema, como você colocou muito bem, é extremamente relevante e muitas vezes não é discutido com uma profundidade e a necessidade que precisa ser. Então, aqui é uma ótima oportunidade da gente discutir mitos, verdades, prevalências, o que é mais importante nas medidas de prevenção relacionadas à saúde do homem. Ótimo, essa é a nossa ideia. E aí, eu acho que até, doutora Ailton, para a gente começar esse papo, quando a gente fala de urologia, ainda existe muita confusão, né? As pessoas às vezes não entendem exatamente qual é o foco do trabalho do urologista. Conta para nós a origem da palavra urologia e qual que é o foco do trabalho do urologista no campo da medicina. Isso é muito importante saber. Qual é o foco da urologia? Até porque, Juliana, muitas vezes a gente se depara no consultório com situações que para a gente são básicas, mas para os leigos, para as pessoas, não são. Então, às vezes a gente recebe pacientes no consultório querendo tratar de doenças que não diz respeito à urologia. Então, há uma confusão entre algumas áreas e eu vou esclarecer. A urologia, ela é uma palavra que origina da palavra de termos gregos, que quer dizer estudo das vias urinárias. Então, estudo da urina, estudo das vias urinárias. Então, é a especialidade que se dedica ao estudo das doenças de tratamento clínico e mesmo das doenças de tratamento cirúrgico das vias urinárias, envolvendo rins, ureteres, bexiga. Isso independente do sexo, homem e mulher. Então, esse conceito também de que o urologista é só médico do homem não é verdade. Além de cuidar desse aparelho urinário de ambos os sexos, aí sim o foco na saúde do homem é que o urologista também cuida da genitália interna e externa do homem. Então tem esse conceito, o urologista é só médico de homem. Não é verdade. Aparelho urinário, rim, bexiga, uretra, ureter, tudo isso tem nos dois sexos e isso diz respeito ao urologista. A questão do tratamento da próstata e tudo, às vezes também alguns pacientes se confundem, vão ao proctologista. Não, a prevenção das doenças da próstata, o exame da próstata, a prevenção do câncer de próstata é com o urologista. Então, essa distinção tem que ficar claro, o urologista é médico de homem e de mulher no que diz respeito ao trato urinário e médico de homem no que diz respeito à genitália. Ótimo. A gente falou que o programa era relacionado à saúde do homem, mas importante, né? Lembrar que a mulher também pode e deve ir ao urologista. Muito bem lembrado. Em relação à saúde do homem, doutor Ailton, existe alguma política nacional de atenção integral à saúde do homem? Como é que fica a questão da saúde do homem em relação a essas políticas públicas? Isso foi criado em 2009, propriamente corrigindo, 2009, seguindo um modelo de sucesso que é a atenção integral à saúde da mulher, que foi criado em 1984, Juliana. 25 anos depois, criou-se o Plano Nacional de Ação Integrada à Saúde do Homem, baseado nesse modelo de sucesso que foi criado para as mulheres, que é um plano de múltiplas instituições, né, envolvendo, basicamente, liderando isso, o Estado, através do SUS, do Sistema Único de Saúde, envolvendo sociedades científicas como urologia, pneumologia, cardiologia,
gastroenterologia, por conta das doenças do aparelho gastrointestinal, e então envolvendo todas essas sociedades, cientistas, organizações não governamentais, tanto nacional como internacional. Então, uma força conjunta no sentido de melhorar a saúde do homem, no sentido de melhorar a qualidade de vida, no sentido de prevenir e tratar doenças crônicas e prevenir e redução de morbimortalidade. Curiosamente, né, nós falamos que a mulher é o sexo frágil, mas sabe-se através de vários estudos, Juliana, que o homem ele é muito mais vulnerável e susceptível a doenças graves e crônicas, e ele morre de maneira mais precoce do que a mulher. A expectativa da mulher no Brasil é em torno de 80 anos e do homem de 76 anos. Então, se a gente olhar sobre esse ponto, quer dizer, o homem ele é mais frágil, ele é mais vulnerável, quer dizer, o sexo frágil, sob esse ponto de vista, não é a mulher, e sim o homem. E eu tenho a impressão, né, de que o homem ele pensa menos em relação à parte preventiva, né? O homem faz menos check-ups, menos exames preventivos. Isso é verdade? Você tocou num ponto extremamente relevante dessa discussão. Quais são as razões para isso, né? Mesmo sendo mais vulnerável, tendo uma expectativa de vida mais baixa do que a mulher, ele tem uma dificuldade em procurar assistência básica, ele tem uma dificuldade em procurar médico, fazer prevenção, tomar medicamentos. A gente sabe que a adesão e a persistência no uso de medicamentos é inferior ao observado no grupo das mulheres. Por que essa razão? Aí tem vários fatores. O primeiro é o estereótipo de gênero, né? Ao longo de vários séculos, numa cultura enraizada, patriarcal, o homem ele é visto como um ser superior, um ser que é inabalável, que não é vulnerável a doenças, que não pega doenças, e com isso ele se expõe também a mais riscos, situações de riscos, ele acha que não vai se adoecer, e com isso não procura atendimento médico. E quando procura também, ele tem algumas dificuldades, ele se vê, e de fato isso ocorre como provedor da família em muitas comunidades, principalmente com baixo nível sociocultural, econômico, isso de fato acontece, ele é o provedor da família, embora a gente sabe que hoje, cada vez mais, felizmente, as mulheres estão trabalhando, estão compondo o orçamento familiar de uma maneira muito importante, mas ele vê isso como uma barreira, ele coloca que os horários de atendimento aos pacientes, os atendimentos de saúde, os postos, ocorrem em horário comercial, de fato, são mesmo, que ele tem que perder um dia, que ele vai lá, perde um dia e muitas vezes não consegue ter aquele atendimento que ele almeja, que ele espera, né? Então, eu acho que são essas situações todas que dificultam, criam essa barreira para que o homem procure assistência básica. E, por outro lado, esse Plano Nacional de Atenção à Saúde, ele busca exatamente favorecer os homens. Nós temos hoje, no Rio, São Paulo, todas as grandes cidades, políticas de atendimento, sistemas de saúde, com saúde do homem, onde ele tem acesso a urologista, cardiologista, pneumologista, com o intuito de tomar medidas preventivas para que possa reduzir a morbimortalidade e melhorar principalmente, esse tem que ser sempre o nosso foco, Juliana, qualidade de vida, que é isso que a gente precisa. Com certeza, que bom, né? Que bom que temos agora também essa política voltada para o homem, apesar de todas essas barreiras, eu acho que a tendência, né, com tanta informação, e acho que esse é o intuito desse programa, também levar informação. Acho que quanto mais a gente informa as pessoas, mais elas aderem, mais elas entendem a importância da prevenção, né? E qualidade de vida, com certeza, é o que a gente mais deseja. E aí eu tenho uma dúvida. Qual que é a maior queixa no seu consultório em relação aos homens? Qual que é o que mais incomoda os homens e o que mais os faz procurar um urologista? É interessante porque, e aí também dentro da questão da dificuldade de procurar, entre todas essas situações que nós discutimos, tem o medo. O paciente ele tem muito medo de chegar no urologista e ter um diagnóstico que, para ele, é apavorante, como uma doença maligna, como um câncer, como um problema mais grave. Então, ele tem medo de ouvir isso. Eu diria que, além dos sintomas urinários, que são sintomas que incomodam
muito o paciente, sintomas de perda de urina, de aumento de frequência urinária, né? Ele chega de uma certa maneira extremamente inseguro e amedrontado pelo fato de surgir na cabeça dele a possibilidade da causa dos sintomas ou mesmo daquela revisão periódica da prevenção do câncer de próstata, de ter um câncer de próstata. Então, são os sintomas urinários e o medo de ter o câncer de próstata, as aflições que acometem a maioria dos homens que nos procuram nos ambulatórios, nos consultórios. E aí a gente cabe sempre orientar o paciente, né? A prevenção ela deve ser feita, mas felizmente não é o maior percentual, é um percentual baixo de pacientes que têm câncer de próstata. E aí tem os fatores de risco, a gente vai discutir, mas, de novo, é importante que ele chegue, que ele vá de forma espontânea e, curiosamente, boa parte dos homens que vão ao consultório são levados pelas mulheres, pelas esposas. Daí eu sempre digo, né, o sexo forte é a mulher, porque ela está ali firme, ela faz a prevenção dela, ela cuida da prevenção do marido, ela cuida da qualidade de vida das crianças, então ela faz muita diferença. Boa parte dos meus pacientes, Juliana, eles chegam acompanhados das mulheres. Ela faz questão, entra na sala para ter certeza que ele foi consultado. E depois pega no pé, né, para ver se está fazendo tudo bonitinho, né? Exatamente. E aí, doutora Ailton, eu acho interessante, assim, acho que a gente até já entrou um pouquinho nisso. Tem a questão da prevenção, que é fundamental, né? E existem os fatores de risco, né? Para quem não sabe o que são os fatores de risco, são aquelas situações que vão favorecer a pessoa a ter ou não um determinado problema. Quando a gente fala de câncer de próstata, temos campanhas, né, o Novembro Azul, campanhas para justamente incentivar as pessoas a fazerem a prevenção. Quais são os fatores de risco? Que tipo de fator de risco os homens têm que aumenta a chance deles de desenvolverem um câncer de próstata, por exemplo? Tem muito mito em relação a isso, né? Mas o que a gente tem de fato relevante e com bastante evidência de que são fatores importantes de risco, Juliana, são dois basicamente. A história familiar, esse é o fator mais importante. Homens cujo pai ou irmãos tiveram ou têm câncer de próstata, ele tem um risco bastante aumentado de ter câncer de próstata. É o nosso gene, a nossa hereditariedade, isso é muito forte em várias doenças que a gente tem, né? Hipertensão, diabetes e câncer de próstata não é diferente. Então, a gente sempre pergunta se tem história familiar. Se tem primeiro grau, esse paciente, esse homem, ele tem que se cuidar de maneira muito mais firme, consciente, regular nessa prevenção. E a gente costuma dizer, né, também qual é a idade para começar o exame preventivo, para fazer o PSA, que é a dosagem daquele antígeno no sangue, que uma vez elevado é um sinal de que possa ter alguma doença na próstata, e aí é importante dizer que nem todo exame de sangue alterado com o PSA, que é um antígeno de superfície prostático, necessariamente é câncer de próstata. Existem várias outras situações, o próprio aumento benigno da próstata pode causar esse aumento do PSA. Então, nesse caso, ele tem que fazer esses exames a partir dos 45 anos. Se ele não tem história familiar, o pai não tem, os irmãos mais velhos não têm, aí sim a recomendação é após os 50 anos. Outro fator importante de risco, Juliana, é a raça negra. Nós sabemos também que os homens negros tendem a ter uma incidência maior de câncer de próstata. E nesse caso também a recomendação é que o início da prevenção comece a partir dos 45 anos. E o outro fator, né, acaba pegando as pessoas que vivem mais, a longevidade, é a idade. Quanto mais velho é o homem, maior é a chance também dele ter um câncer de próstata. Então, eu elencaria esses três fatores: a história familiar, a raça negra e o envelhecimento. Ótimo. E aí veio a história do PSA, muitos homens falam, não, eu vou fazer só o PSA, porque ainda existe, né, infelizmente, na nossa sociedade, o preconceito em relação ao toque retal. Só o PSA é suficiente? Ou a gente tem que entender que o homem, a partir dos 45 ou 50, de acordo com esses critérios que o senhor nos trouxe,
é interessante que ele faça o exame de toque? Boa pergunta, isso a gente ouve com bastante frequência, e isso surgiu de algumas informações conflitantes e de sociedades médicas, algumas defendendo o uso a indicação a realização do toque, outras não, de que o PSA unicamente fosse suficiente, né? Mas de fato o que nós temos ainda de evidência que a Sociedade Brasileira de Urologia, é bom a gente reforçar isso, recomenda a realização do exame de sangue com dosagem do PSA e a realização do toque retal. Eu costumo dizer, Juliana, faça a seguinte comparação. Olha, o senhor vai no cardiologista, o senhor vai lá, vai contar a história do seu problema cardíaco, ele vai ouvir com cuidado, e depois ele ouve e depois ele lhe examina. Ele lhe examina como? Ele põe o estetoscópio, escuta o seu coração, ele põe o esfigomanômetro, mede a sua pressão arterial, e aí ele te escutou, ele te examinou. Você vai no urologista, você conta, eu estou urinando assim, eu estou com algumas queixas urinárias, acordando um pouco mais à noite, meu jato urinário está um pouco mais fraco. Ok, ele pode pedir o PSA, pediu alguma outra sonografia, mas se ele não fez o toque retal, ele não examinou. Então, a maneira que o urologista tem de examinar é fazendo o toque retal. Ele pode fazer uma ótima consulta, ele pode pedir os exames, mas se não fez o toque retal, o paciente não foi examinado. Boa, gostei dessa analogia, muito interessante mesmo. E aí, doutor Ailton, o senhor até falou agora de alguns sintomas, né, do jato mais fraco, de uma frequência urinária aumentada, acordar à noite. Isso não necessariamente é câncer de próstata, né? Tem uma outra condição que é muito comum, né, quando os homens vão ficando mais velhos, e que não necessariamente é o câncer de próstata, né? Você tocou num ponto extremamente importante, porque esse é o medo dele. Ele vai envelhecendo, começa a mudar o padrão urinário, começa a aparecer alguns sintomas urinários que antes ele não tinha, o jato fica um pouco mais fraco, a frequência mais aumentada, acorda mais vezes à noite, 2, 3 vezes, às vezes até 4, e dorme mal, porque acorda muitas vezes, acorda cansado de manhã, produz menos no trabalho, às vezes algum desconforto para urinar, e o medo dele, e ele vai se segurando, muitas vezes não procura o urologista porque ele tem medo, isso pode ser um câncer, eu não vou. De fato, na maioria das vezes, né, quase 100% das vezes, não tem nada a ver com câncer de próstata. O câncer de próstata normalmente não dá sintomas, ele começa com uma lesão pequena e vai aumentando de maneira muito lenta, muito progressiva, mas muito lenta, e por isso é importante o exame preventivo, porque a única maneira de fazer o diagnóstico do câncer de próstata é através do exame de PSA e do exame do toque. Por sintomas, a gente não consegue, a não ser num estágio muito avançado da doença, que é o que a gente não quer. Então, de novo, né, esses sintomas todos que você colocou, que a gente está discutindo aqui, são sintomas muito frequentes com o envelhecimento do homem e normalmente acontecem por um aumento benigno, repetindo, benigno da próstata. A próstata, ela cresce a partir da adolescência, na vida adulta, ela vai crescendo em função da presença da testosterona, que é o hormônio masculino. Então, essa próstata ela vai crescendo, a gente sabe que a uretra passa no meio da próstata, a próstata é uma glândula do tamanho de uma ameixa, em torno de 20, 30 gramas, e a uretra sai da bexiga e passa no meio da próstata. E quando essa próstata cresce, e ela cresce com o envelhecimento, esse crescimento é fisiológico, natural, normal do envelhecimento do homem, esse crescimento pode apertar o canal, apertar a uretra, e com isso começa a apresentar os sintomas urinários. E aí tem que procurar o médico, o urologista, para quê? Para fazer o diagnóstico do aumento prostático e receber o tratamento específico. E na maioria das vezes, alguma mudança de hábito alimentar, a adequação de dieta e muitas vezes necessidade de uso de medicamentos para relaxar a uretra ou muitas vezes para reduzir o tamanho da próstata. Mas, de novo, não tem nada a ver, são condições distintas, condições separadas em relação ao câncer de próstata.
Ou seja, tem sintoma, vai ao médico, não precisa ficar com medo de que é câncer, porque quanto antes tratar, melhor, né? Esse é o ponto. Tem sintomas, vai ao médico, e mesmo não tendo sintomas, se você se encontra, né, Juliana? Se o homem se encontra nessa faixa etária a partir dos 45, 50 anos, eu estou bem, eu estou ótimo, não tem sintoma nenhum, mas tem que ir sim para fazer o exame preventivo, assim como a mulher vai no ginecologista Sim, quando ela começa a atividade sexual, faz ali o é, exame preventivo, prevenção de câncer de colo de útero, a uma determinada isso. idade, depois de 50 anos, prevenção de câncer de mama. O homem também tem o seu exame preventivo, e isso é importante porque vai determinar uma maior expectativa de vida, redução de Lógico. doenças no envelhecimento. E a periodicidade da visita ao urologista é como na mulher, que vai normalmente uma vez por ano ao ginecologista, o homem também, o recomendado é que vá uma vez por ano ao urologista? Exatamente, essa é a recomendação. Visitar o urologista uma vez por ano, vai conversar com ele, ele vai fazer os exames de rotina, fazer os exames preventivos, e na maioria das vezes não vai ter nenhum problema. Se tiver algum problema relacionado ao aumento prostático, alguns sintomas urinários, ele vai receber uma orientação correta, vai ser tratado de maneira corretamente, e daí ele volta com um ano. Tá. E caso o paciente apresente o câncer de próstata, né? Quais são as maneiras de se tratar? Os tipos de cirurgia? O que mais se usa? O que é mais moderno atualmente? Então, detectando algum tipo de alteração da próstata, se for hiperplasia benigna, aumento benigno da próstata, estiver trazendo algum sintoma, a gente trata de uma maneira, muitas vezes com medicamentos para reduzir o tamanho da próstata, para que o jato urinário seja melhor, para evitar esse aumento de frequência urinária, principalmente à noite, que acorda muitas vezes à noite. Então, tem medicamento específico para isso. Lembrando também que o estilo de vida, o hábito saudável, evitar bebidas alcoólicas, excesso de cafeína, excesso de ingestão de líquidos à noite, né? Às vezes o paciente, Juliana, ele acorda, doutor, eu acordo 4, 5 vezes à noite. A gente vai ver, ele leva um copo de água, fica ali bebendo água. Acorda, vai no banheiro, toma água. Então, tem que corrigir tudo isso para melhorar a qualidade de vida. Então, tem esses tratamentos específicos. Se é um aumento prostático muito exagerado, pode ser necessário de alguma cirurgia para desobstruir a próstata. E quando é câncer de próstata, daí a importância do diagnóstico precoce, do exame periódico realizado anualmente. Nesse caso, nós sempre orientamos o tratamento cirúrgico de remoção da próstata, das vesículas seminais, de toda a estrutura ali que pode, próxima à próstata. Então, normalmente é próstata e vesícula seminal. Esse é Tá, o tratamento padrão para as doenças que não estão avançadas, que estão confinadas ao órgão, que estão confinadas à próstata. E, felizmente, é a grande maioria, né? Então, faz a cirurgia e acompanha esse paciente. Na maioria das vezes, não há necessidade de nenhum tratamento adicional, como radioterapia, quimioterapia. E esse é o nosso foco: fazer o diagnóstico precoce, fazer a cirurgia de remoção da próstata, que chama prostatectomia radical, remove a próstata, remove as vesículas seminais. A chance dele ficar curado numa fase inicial é muito alta. sim, então quanto antes melhor. Por isso a importância da prevenção, né? Doutor Ailton, as Sim. mulheres elas têm uma prevalência muito maior de incontinência urinária do que os homens, né? Mas os homens, principalmente após a cirurgia, a prostatectomia radical, alguns vão apresentar incontinência. Como é que funciona isso aí no consultório do urologista? Como é que vocês trabalham? Vocês mandam para fisioterapia? Como é que vocês fazem? Essa parceria, eu acho que é uma dupla fantástica, urologista com fisioterapia, né? Eu acho que a fisioterapia, nesses casos, incontinência urinária masculina, que é menos comum do que na mulher, pelas razões anatômicas que a gente sabe, mas o homem, ele apresenta incontinência urinária em duas situações básicas e mais comuns, que é após a cirurgia da remoção de um câncer de próstata, que é essa que nós discutimos, e aí, normalmente, uma cirurgia maior, que pode comprometer a função do esfíncter, e aí ele tem perdas por esforço, e temos também, Juliana, a incontinência urinária na bexiga hiperativa. Embora a prevalência de bexiga hiperativa seja semelhante nos homens e nas mulheres,
os homens têm muito menos incontinência urinária do que as mulheres, também por questões anatômicas. Mas uma vez que isso acontece, é importante o quê? Fazer o diagnóstico correto, fazer uma boa avaliação, e nós, urologistas, nós recorremos sempre ao apoio da fisioterapia. A fisioterapia, ela tem medidas de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, cinesioterapia, eletroestimulação para os casos de bexiga hiperativa, e além do papel de melhorar a anatomia, fortalecimento da anatomia, do esfíncter, a conscientização do homem para o problema. Então, eu acho que além do tratamento específico propriamente dito, eu acho que tem a questão da didática, da conscientização, de trazer o homem para o problema, e isso tudo, na minha visão, melhora muito o resultado e a adesão ao tratamento. Porque a fisioterapia acho que complementa muito com essa questão da consciência, né, corporal, do funcionamento do corpo, essa organização também dos hábitos. Nós, fisioterapeutas, a gente consegue, como a gente tem um contato muito frequente com o paciente, a gente acaba estando ali próximo para fazer essa organização de horário de ingesta hídrica, do que tipo de líquido, quanto toma, além dos exercícios e de todas as técnicas, né, da eletroestimulação e de outras técnicas aí que a gente também trabalha. E é bom quando a gente tem urologistas que trabalham de forma integrada com a gente, porque aí quem ganha é o paciente, né, quando a gente consegue atender esse paciente de uma maneira mais ampla, né? Isso é muito claro para a gente, Juliana. A gente quer o quê? O melhor para o paciente. Então, se eu só medico, se eu só oriento e não recomendo, e não encaminho para a fisioterapia, o meu resultado, a qualidade de vida desse paciente, o resultado terapêutico dele será inferior. Então, eu tenho que oferecer sempre o melhor para o paciente. E o melhor é o tratamento combinado. O urologista encaminhando para a fisioterapia para fazer esse trabalho espetacular que vocês fazem. Muito, muito bacana trabalhar em conjunto. E às vezes até precisa de outros profissionais, né? Às vezes a gente acaba tendo que envolver outros profissionais, né? Essa é a importância de trabalhar em grupo, né? Equipe multidisciplinar, né? Eu acho que a gente que trabalha com muito paciente idoso, a gente não consegue fazer nada só. A gente precisa da enfermeira, nós precisamos da equipe de fisioterapia, às vezes o geriatra, a importância do geriatra. Então, é unidos que a gente consegue entregar o melhor resultado para o paciente. Com certeza. Doutor Ailton, passa voando o tempo, a gente ainda teria muito assunto aqui, muito papo, mas quem sabe a gente pode marcar uma outra vez para falar mais profundamente outros temas em relação à saúde do homem. Eu queria agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade para bater esse papo aqui com a gente tão esclarecedor. Com certeza as pessoas que estão assistindo aproveitaram muito essa informação toda que o senhor trouxe. Queria agradecer muito em nome do curso de fisioterapia e da TV PUC. Pessoal, muito obrigado, foi um prazer, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Nós vamos acabando por aqui. Esse foi mais um programa FisioChat. Nos acompanhem nas redes sociais, Facebook, Instagram, e até o próximo programa.